tarde a todos, muito bem-vindos. Começamos agora a 15ª edição do Gran Finale, Festival Nacional de Corais Infantis e Jovens. Gente, é tanta alegria, é tanta emoção. Depois dessa pandemia tão difícil, com tantas perdas, tão difícil para a gente, regente, ficar sem nosso trabalho, aprender a trabalhar diferente, online, enfim, né? É muito gostoso a gente poder estar aqui com essa edição em formato híbrido agora, né? Online hoje e os próximos dias presenciais. Então, muito bem-vindos, tá? Aproveitem, acompanhem a programação toda, tá lá no site para vocês com todos os detalhes, tá bom? Agora eu quero chamar aqui a Tânia Bertazzoli, do Espaço Cultural de Artes, uma escola de música em São Caetano do Sul, uma escola super bacana, que já está fazendo 25 anos. A Tânia é nossa parceira de Gran Finale desde a primeira edição, sempre nos apoiando, nos ajudando, aquela parceira de verdade mesmo, sabe? Para curtir a alegria e as dores também, né? Tânia, super boa tarde para você, tá? Vamos lá. Lília, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Sim, é a 15ª edição. Estava pensando agora há pouco, eu realmente participei de todas as edições. Isso é uma mistura de felicidade, de muito orgulho. Muito obrigada por isso, porque o Gran Finale Festival, ele mudou não só o meu trabalho, como também mudou a minha vida, né? E eu tenho certeza que a vida de todas as pessoas que se envolvem com esse festival maravilhoso, né? Já estou vendo o nome de várias pessoas amigas e amigos da gente. Nós fizemos realmente amigos durante tantos anos, né, de trabalho. E a gente também está aqui compartilhando tudo isso, né? As nossas histórias, os nossos sucessos, né? E como você disse, né, essa pandemia tão difícil que foi, a gente também se cruzou, né, de forma online, mas estivemos juntos. Então é uma grande felicidade estar aqui. E eu sou a pessoa que faz a mediação desse festival. Tenho essa honra de fazer a mediação. Quero dar as boas-vindas a todas as pessoas e dizer que, né, de forma que com a plataforma, ela automaticamente ela faz a computação da presença de todos. Então, inclusive o tempo de comunicação, quem está, né, na conexão, o tempo que você está, então não se preocupe com lista de presença. Não é isso, Lilian? Né? Então é uma plataforma maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Moderna, automaticamente estamos sendo computados, tá bom, gente? Então fiquem tranquilos. Isso mesmo. Estamos começando com o primeiro bate-papo número 1, tá bom? Com este grande maestro, que já a Lília vai ler o currículo dele. E ao final do bate-papo nós teremos as perguntas, né? Então vamos fazer, façam as suas perguntas, que a gente vai estar transmitindo as perguntas de vocês para o nosso querido maestro Rodrigo, né? E é isso. Então, antes de chamar o nosso convidado, vamos conhecer o lindo trabalho com o coral da Universidade de Coimbra. Vamos lá?
Que emoção, né? Nossa, Muito. até me perdi aqui na fala. Olha, quero apresentar para vocês o Rodrigo Carvalho, que belíssimo trabalho, parabéns, muito bonito, muito bonito. Quero contar um pouco da história do Rodrigo para vocês. Ele é licenciado pela Escola Superior de Educação de Coimbra, Portugal. Ele reside em Coimbra, né, inclusive, e pela Universidade de Aveiro, também em Portugal, no curso de música, vertente de performance em canto e mestre em ensino de música nas variantes de canto e música de conjunto. Ele participa regularmente de cursos de direção, já tendo trabalhado com Edgar Saramago, John Ross, Arthur Pinho, Cara Tascher e Eugene Rogers, Paulo Lourenço, Gonçalo Lourenço, Vasco Negreiros e Ana Maria Gonçalves. Atualmente, ele está à frente do coro misto da Universidade de Coimbra e do coro Vox et Communium de Penacova, sua cidade natal, do qual é fundador. Ele tem especial interesse na divulgação de compositores contemporâneos, tendo já estreado obras de Carlos Garcia e Gonçalo Lourenço. Simultaneamente a esse trabalho lá na Universidade de Coimbra, ele exerce funções docentes na Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra e na Escola de Artes de Penacova, enquanto docente de canto e dos coros infantis e juvenis. Assim como a gente aqui, né? Ele tem um trabalho bem diversificado com crianças, jovens e adultos também, né? Enquanto solista, ele cantou a oratória de Natal, a cantata Actos Trágicos e a cantata Ich has Regnum, de Bach, a criação de Haydn, a Missa em Dó de Mozart, a Petite Solenne, Missa Solene de Rossini, o Requiem, a Inês de Castro, de Pedro Camacho, Brahms e também Carmina Burana, de Kaworth. À frente do coro misto da Universidade de Coimbra, destacam-se os concertos Sunrise Mass, Olá, Jeju, me corrija esse nome, em 2022, Youth Dance Mass, de Carlos Garcia, em 2021, Andrea Bocelli participou do tour com o coro dele em 2021, galas de ópera, oratória de Natal e Sansens e a Nona Sinfonia de Beethoven. À frente do coro infantil e juvenil da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra, ele regeu Little Jazz Mass, de Bob Chilcott, Cancioneiro da Bicharada, de Carlos Garcia e Fernando Pessoa, para coro infantil, Ricardo Matosinhos. É com você, então, Rodrigo. Conta pra gente aí um pouco sobre seu trabalho, sua vida e também sobre Portugal, né? Como é a realidade do canto coral aí em Portugal? A gente está muito curioso aqui para ouvir você. Muito obrigada pela sua participação, viu? Por aceitar nosso convite. Ora, boa tarde a todos. Permitam-me, em primeiro lugar, agradecer o vosso convite para participar no grande final. É com imenso gosto que o faço. Permitam cumprimentar a Lília, que já tive a oportunidade de conhecer cá em Portugal, a mestra Inatânia e todo o restante, e todos os restantes ouvintes desta palestra. Como a Lília já teve a oportunidade de dizer, a minha formação inicial começou como professor de educação musical do ensino básico. Tudo começou mais ou menos por volta dos 20 anos. Eu era estudante de engenharia informática, mas não me sentia realizado. Estudei durante 2 anos, mas a determinada altura na minha vida decidi que queria estudar música. E ingressei no curso de professor de educação musical, que habilita os professores para lecionar a disciplina de educação musical do ensino generalista, o ensino que todas as crianças têm no 5º e no 6º ano de escolaridade. São os 2 anos da nossa escolaridade obrigatória em Portugal em que os alunos têm a disciplina de música. Depois, assim que terminei o curso, eu já estava a dirigir coros e sentia que o meu conhecimento da voz enquanto instrumento não era suficiente, e daí ter decidido ingressar no curso de música na Universidade de Aveiro, onde estudei inicialmente
canto, tendo posteriormente feito o mestrado em ensino de música, tanto na vertente de canto como na de música de conjunto. Eu comecei a dirigir coros em 2005, tendo a minha primeira experiência começado num coro onde eu cantava. E o que aconteceu na altura, eu era estudante do curso de professor de Educação Musical na Escola Superior de Educação de Coimbra, e um coro onde eu participava, que é o coro Magister da Mialhada, ficou sem maestro nessa altura. E a direção do coro, na altura, optou por falar comigo e convidaram-me para dirigir o coro. Eu sentia-me inexperiente, mas decidi aceitar o desafio. E foi um desafio que acabou por mudar a minha vida, porque confesso que na altura me interessava muito mais o piano e até tendo muita curiosidade sobre o universo do jazz, e era por aí que a minha vida se estava a encaminhar, mas a verdade é que deu uma volta considerável, e ainda bem, porque me sinto bastante realizado a fazer aquilo que faço. Neste momento trabalho com 2 coros que são o coro misto da Universidade de Coimbra. É um coro constituído por alunos das diferentes faculdades da Universidade de Coimbra. Tem também ex-alunos que já concluíram estudos, mas continuam a cantar no coro. Há coralistas desde os 18 anos até os mais velhos terão cerca de 40. É um coro misto na sua formação, conta habitualmente com cerca de 40 elementos. A par disso, trabalho também com um coro juvenil em Penacova, cuja média de idades é mais baixa, mas tem também já alguns estudantes do ensino superior. É um coro com cerca de 20 elementos, canta a 3 vozes, não a 4 vozes. Normalmente trabalho com sopranos, altos e uma voz masculina. Para além disso, depois exerço funções docentes na Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra, onde leciono canto e leciono as classes conjunto vocais, portanto, os coros. E trabalho essencialmente com o público mais novo, com os alunos do primeiro ciclo do ensino básico, que têm idades compreendidas entre os 6 e os 9 anos, e com os alunos do segundo ciclo do ensino básico, que têm idade de 10 e 11 anos. Se calhar eu pedia para colocarem, por favor, o PowerPoint. Podiam avançar, se faz favor. Eu acabei por ir falando daquilo que... Podem avançar para o terceiro diapositivo. Eu já falei aqui desta parte. Pronto. Relativamente àquilo que é o movimento coral em Portugal, da informação que eu recolhi, há neste momento cerca de 830 coros em Portugal. Destes, apenas 3 são profissionais. O coro Gulbenkian, que é um coro afeto à Fundação Carlos de Gulbenkian, que desenvolve uma programação riquíssima em Lisboa, com orquestra, com uma programação cultural do mais alto nível, e é um dos coros profissionais do país. O coro do Teatro Nacional de São Carlos, que também é um coro de Lisboa, é o coro da instituição ligada à ópera em Portugal, e portanto é um coro que não faz apenas repertório operático, mas é o coro que serve as produções de ópera do teatro. A par disso, há também o coro da Casa da Música, no Porto,
que também é um coro profissional. A par disso, há outros, há outros coros que podemos considerar também. Há alguns ensembles vocais que podemos até também quase considerar como profissionais, mas a verdade é que a produção a atividade não é tão regular como nestes três que acabei de falar. Tem havido, talvez dos últimos 20 anos, em Portugal, um grande crescimento na qualidade do movimento coral. Isso nota-se, por exemplo, na qualidade dos ensembles vocais. Posso referir, por exemplo, o coro da Fundação Cupertino de Miranda, de Vila Nova de Famalicão, salvo erro, que se chamam Os Cupertinos, que ainda agora ganharam um prémio pela gravação de um CD que fizeram recentemente. É um coro funciona normalmente com 8 elementos e que se dedica essencialmente a repertório renascentista e que faz um trabalho interessantíssimo de divulgação de compositores portugueses da época. Posso ainda referir outros, os moços do coro, e há vários coros a este nível, com formações mais reduzidas, com pessoas que fizeram formação superior em canto e que têm experiência a cantar em coro e que vão fazendo um trabalho muito bom. Depois, há vários coros mistos ligados a diferentes realidades, ligados ao movimento associativo e ao movimento comunitário, onde a música tem um papel importante, mas muitas das vezes é o pretexto para unir as pessoas, o que também tem o seu valor. Tem mais são coros com uma função fortemente comunitária, mais do que uma função artística. Poderia ainda falar dos coros académicos que há nas cidades, nas várias cidades do país. Por exemplo, na cidade onde resido, em Coimbra, há 3 coros académicos. O que já falei, o que eu dirijo, o coro misto da Universidade de Coimbra, há o Orfeão Académico de Coimbra e há o coro da Capela da Universidade, que se dedica mais, cujo âmbito de trabalho está mais relacionado com a liturgia, porque celebra regularmente as missas durante o ano. Depois há também pelo país diversos coros sinfónicos, por exemplo, aqui em Coimbra há o Coro Sinfónico Inês Dru, há também o Coro Coimbra Vocal, na região do Porto há o Ensemble Vocal para a Música, em Lisboa há o Lisboa Cantate. Há vários coros que se tentam dedicar a um repertório mais sinfónico. Depois há também um movimento mais ligado à infância, com diversos coros infantis e juvenis. E depois há também um movimento bastante forte de música ligada à liturgia, com coros paroquiais que estão espalhados por todo o país. Eu disse há pouco que nos últimos 20 anos a qualidade dos coros tem vindo, ou a qualidade do trabalho que se faz com os coros tem subido bastante, porque também a formação, eu acredito eu que por 2 motivos. A formação dos maestros é hoje mais completa e é mais aprofundada. Ainda acontece hoje em dia pessoas oriundas de outras áreas profissionais que
que dirigem coros, e isso pode acontecer, e as pessoas podem ter obviamente, e terão obviamente o seu valor, mas a verdade é que cada vez mais há pessoas a saírem das universidades com formação específica para trabalhar com coros, quer a nível vocal, quer a nível depois da direção instrumental e vocal. E isso obviamente eleva o nível do trabalho que se faz com os coros e, consequentemente, o nível dos mesmos também sobe. A par disso, e eu diria que este também é um motivo bastante importante para a qualidade ter subido, é o facto de em Portugal, nos últimos 20, 30 anos, ter assistido a um crescimento bastante grande do ensino vocacional artístico, do ensino da música e mais tarde também o ensino da dança, e agora já começa a surgir também o ensino do teatro, desde idades precoces, o que faz com que, por exemplo, para a realidade dos coros, eu noto isto de uma forma bastante visível no Coro Misto da Universidade de Coimbra, o nível de leitura, o nível de conhecimentos musicais daqueles que ingressam hoje em dia no Coro Misto da Universidade de Coimbra é bastante superior àquilo que acontecia quando eu comecei a trabalhar com coro, em 2008, já lá vão 14 anos. E, portanto, o investimento que o fez, ou tem feito no ensino artístico, tem também esta consequência, esta boa consequência de haver cada vez mais gente que já teve a experiência de cantar em coro, de saber ler música, o que facilita imenso o trabalho. Eu pedi para apresentarem o diapositivo seguinte, por favor. Tinha referido que hoje em dia já há cada vez mais maestros a saírem das universidades, mas ainda não é propriamente fácil arranjar emprego, pelo menos de uma forma fixa, se não se estiver de alguma forma ligado ao ensino. Para quem termina uma formação superior em direção coral, as hipóteses de emprego estão fortemente ligadas ao ensino. Claro que é possível dirigir coros e até se assiste a um fenómeno que é bastante interessante, que é o seguinte. Normalmente, e eu posso dar o meu exemplo, quando a primeira experiência coral ou a primeira experiência profissional que eu tive enquanto maestro surgiu em 2005 com o coro Magister, porque o maestro que dirigia ao coro decidiu sair. E não foi feito propriamente uma abertura de um concurso para selecionar um currículo de um novo maestro. A direção falou diretamente comigo, abordou essa hipótese, eu pensei, refleti e aceitei, mas não houve propriamente a abertura de um concurso. Já com o Coro Misto da Universidade de Coimbra, quando eu comecei em 2008, o processo já foi diferente. Eles abriram concurso, foram enviados currículos e eu tive que fazer... foram enviados currículos, eles fizeram uma escolha prévia de 3 candidatos e eu e os outros 2 candidatos tivemos que fazer um ensaio piloto com o coro, e após esse ensaio piloto pelos 3 candidatos é que foi tomada a decisão, e felizmente fiquei eu. Ainda há pouco tempo tive conhecimento que para o coro da Universidade de Lisboa o processo foi semelhante. Houve a abertura de um concurso, os candidatos enviam um currículo e são feitas provas e é escolhido um maestro. Mas este não era um processo muito habitual, mas ainda bem que assim é, porque começa a ser dada margem para que o currículo das pessoas e a experiência das pessoas tenha
tenha o seu peso na escolha, e acho que isso é bastante importante. Para quem termina a formação, as possibilidades de trabalho estão ligadas aos coros, normalmente do âmbito associativo, ou então podemos concorrer às diferentes escolas do ensino vocacional artístico, aquelas escolas que são especializadas no ensino da música. A este propósito, posso fazer aqui a comparação com aquilo que se faz no ensino normal, no ensino generalista, em que não há canto coral ao longo do ensino obrigatório em Portugal. Nenhuma escola, que não é obrigatório, poderão haver escolas que têm um projeto próprio e que desenvolvam esse trabalho, mas pelo currículo do ensino obrigatório, isso não tem que acontecer, ou não há. Aliás, os 2 únicos anos em que há uma disciplina específica com um professor da área da música são no 5º e no 6º ano de escolaridade, quando os alunos têm 10 e 11 anos, em que tem a disciplina de educação musical. A disciplina de expressão musical também existe no primeiro ciclo do ensino básico, entre os 6 e os 9 anos, mas é dada pelo professor primário que leciona todas as disciplinas. Não há uma pessoa especialista na área a lecionar essa disciplina. Isso só acontece no 5º e no 6º ano. Já no ensino vocacional artístico, a música de conjunto faz parte do currículo desde o início até ao fim. Desde que eles entram num conservatório, não é igual em todo lado, eles podem entrar com 6, com 7 ou com 8 anos. Por exemplo, aqui em Coimbra, neste ano letivo que está prestes a acabar, os alunos mais novos têm 8 anos, embora no próximo ano letivo já se vai abrir aos alunos que têm 7 anos. E até ao final do curso secundário, que corresponde à idade de 17 anos, eles vão ter sempre música de conjunto. Claro que pode não ser coro. E o que acontece genericamente desde o início do percurso até ao final do curso é que na base, ou nos anos iniciais, todos os alunos têm coro. À medida que eles vão avançando no estudo do instrumento, começam a ser encaminhados para os ensembles específicos. Por exemplo, um aluno que toque sopro, que toque um instrumento de sopro, a determinada altura começa a ser encaminhado para as orquestras de sopros. Os alunos de violino, de viola d'arco, de violoncelo, de contrabaixo, também a determinada altura começam a ser encaminhados para as orquestras. E pronto. O que daqui resulta que quase todos os alunos até aos 10, 11 anos têm coro. A partir daí podem deixar de ter, embora possam continuar, mesmo estando noutras orquestras ou noutros ensembles, se o horário permitir, podem continuar a frequentar coro. E pronto, são estas basicamente as saídas profissionais para quem termina um curso de direção coral. Não é propriamente fácil para quem não trabalha num grande centro, conseguir ter um horário completo, ter um trabalho a tempo inteiro apenas numa escola. Nos grandes centros é mais fácil, mas numa escola da periferia será provável que a carga horária que o professor tem a dirigir um coro não lhe complete o horário. Portanto, e nesse caso, o que acontece é que os professores trabalham em 2, 3, 4 escolas
até completarem o horário. Eu pedia para avançar para o diapositivo seguinte. Pronto, já fui falando deste aspecto. Como tinha dito, a classe conjunta é transversal a todo o percurso académico, desde o seu início até ao fim. No curso de iniciação, os alunos têm 45 minutos por semana de coro. Depois, aos 10 anos, transitam para o curso básico e aí a carga horária começa a mudar. No segundo ciclo, que corresponde aos 10 e 11 anos, eles têm 2 blocos de 45 minutos por semana. No terceiro ciclo passam a ter 3 blocos de 45 minutos. O terceiro ciclo corresponde aos 12, 13 e 14 anos de idade. É também nesta idade que os coros, ou que o número de elementos, o número de alunos que cantam em coro começa a diminuir, porque é normalmente na idade do terceiro ciclo que eles começam a ser encaminhados para outro tipo de ensembles. No curso secundário, a carga horária também é de 3 tempos letivos para a classe de conjunto. A título de exemplo, para perceberem esta questão da universalidade ou de todos os alunos, dizendo de outra maneira, a título de curiosidade, no curso de iniciação no conservatório, este ano letivo, há cerca de 120 alunos a cantar em coro. Cerca de 120. Se passarmos para o curso básico, no segundo ciclo, serão cerca de 180, 200 alunos que integram diferentes coros. Normalmente os coros têm 20 a 30 alunos no máximo. Mas há este universo de bastantes alunos. Dá para fazer concertos agora com a pandemia não foi fácil, mas lembro-me de fazermos concertos aqui no conservatório com cerca de 200 alunos em palco. Mas, por exemplo, no curso secundário, o coro dos alunos do secundário, neste momento, tem cerca de 20, 25 alunos. Porque são distribuídos por outros ensembles, pela orquestra de sopros. Os alunos de canto são tendencialmente afetos ao estúdio de ópera, onde têm a oportunidade de fazer repertório operático. Há ensembles de percussão, há ensembles de guitarras, e ainda bem para a formação deles, mas é uma das dificuldades que nós sentimos aqui em Coimbra, é a falta de alunos para fazer um trabalho regular, com uma formação mista, com os alunos do secundário, porque temos rapazes que cuja mudança vocal ainda não está perfeitamente consolidada, mas temos normalmente com um número reduzido de elementos, o que dificulta o ganho de confiança da parte dos alunos. Se o grupo fosse maior, provavelmente eles cantariam mais à vontade. Depois pedi para passar ao diapositivo seguinte. Não sei se querem fazer alguma pergunta, se querem colocar alguma questão. Pode abrir o microfone? Sim. Alô? Olá. Lília, é interessante Sim. essa primeira parte que você colocou da realidade do músico, do regente de canto coral, né? A gente nota, eu notei, né, muitas semelhanças com a nossa realidade do Brasil, sabe? Sim. A gente sente uma evolução constante, uma evolução mais acelerada nos últimos anos, né? E eu queria só que você me contasse um pouco sobre essa escola vocacional artística, né, que é o conservatório. Ela é gratuita para os alunos e é mantida pelo governo? Sim. Sim.
a rede pública não é muito grande. Nós somos 10 milhões de habitantes em Portugal. Há conservatórios no Porto, em Braga, em Aveiro, em Coimbra, em Lisboa e depois nas regiões autónomas, na Madeira e nos Açores. Na Madeira não tenho a certeza absoluta se é público, se é privado. E há um no Algarve. Depois há uma rede que completa a oferta pública que acaba por ser financiada também pelo Estado. O que é difícil hoje, eu diria que a oferta já cobre todo o país. Claro que há sítios onde se calhar as escolas podem ter uma dimensão mais reduzida e às vezes para trabalhar neste domínio ter escala é importante. Mas há estes conservatórios públicos e depois há associações privadas que são financiadas também pelo Estado e que garantem o financiamento dos alunos, ou pelo menos de parte dos alunos. Depois outros podem ter que pagar uma propina para frequentar estas aulas. Agora, no que diz respeito aos conservatórios públicos que referi, o ensino é totalmente gratuito. Você falou Em todos os cursos. Em todos os cursos. Entendi. O curso de iniciação, para os mais novos, o curso básico, que vai dos 10 aos 14 anos, é gratuito, e o curso secundário, que também é gratuito. Entendi. Por exemplo, agora que estamos a falar nisso, as escolas privadas têm financiamento, mas eu julgo que, por exemplo, para a iniciação, para as idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos, entre os 6 e os 9, eu julgo que pagam uma propina. Mensalidade, né? Sim, uma mensalidade. Porque para a gente propina é outra coisa. Okay. Mas só completando a minha pergunta dessa primeira parte, Sim. Rodrigo, vocês são contratados pelo governo diretamente, os professores dessas escolas vocacionais. Sim. E vocês têm assim um plano de carreira, sabe? Sim. Né? Tem todo um planejamento para isso? Nós podemos ser contratados numa base anual, ou se for uma necessidade de facto da escola, ao final, por exemplo, no meu caso, eu acabei por ingressar na carreira docente porque totalizei 3 anos consecutivos com horários completos e, portanto, aquele horário era uma necessidade da escola e então foi possível abrir uma vaga no quadro e deixar de ter contratos com uma periodicidade anual para ficar afeto ao conservatório. Agora, há diferentes realidades. Por exemplo, eu tenho colegas no departamento de canto e classe conjunto. As professoras de línguas, por exemplo, têm uma situação muito, muito delicada pelo seguinte: como elas não têm horário completo, e isto ainda é mais... É quase surreal, mas pronto, mas é a realidade. Eu tenho 2 colegas que trabalham no Conservatório de Coimbra e trabalhavam também, julgo que ainda trabalham, no Conservatório de Aveiro, e elas não conseguem passar da realidade de serem contratadas anualmente porque não conseguem totalizar um horário completo. E enquanto não tiverem um horário completo, elas não podem ingressar no quadro, não podem ficar como trabalhadoras efetivas da escola. Embora seja uma necessidade da escola ter professoras professora de italiano e professora de alemão, porque faz parte do currículo do curso secundário de canto.
Mas pronto, há diversas situações. Mas genericamente nós podemos ser contratados e depois, se a escola tiver de facto a necessidade de regular, uma necessidade anual de ter um professor daquela área disciplinar, depois podemos acabar por ingressar numa carreira docente, que depois de X em X anos podemos passar para o escalão seguinte, somos alvo também de avaliação, para podermos transitar de escalão em escalão. Sendo depois que cada escalão também tem um índice de remuneração diferente. Ótimo. Então, falando agora um pouco mais do coro infantil, Rodrigo, que eu tive a oportunidade de assistir, Sim. né, seu ensaio, me conta, assim, qual é o tempo de ensaio que eles têm, né, e de acordo com aquelas idades que você foi comentando, mais ou menos uma vez por semana, 2 vezes por semana? Sim, eles têm uma vez, entre os 6 e os 9 anos de idade, eles têm uma vez por semana, a 45 minutos. Depois dos 10 aos 11, tem 90 minutos, todas as semanas. E daí em diante, tem 3 blocos de 45 minutos, de 135 minutos por semana. Eles têm, para além da disciplina de classe conjunta, eles têm sempre uma aula de instrumento associada e têm também uma aula de formação musical. Não sei se aí no Brasil chamaram também de formação musical, se será solfejo, se será... Antigamente a gente falava teoria, né? Que englobava tudo isso, mas agora a gente já tem nomes mais atualizados, né? Para não ficar parecendo uma coisa chata, né? Teoria. Mas que envolve solfejo, ritmo, prática, enfim. Sim. Pronto, eles têm desde o início do percurso académico, eles têm estas 3 disciplinas. Depois, no curso secundário, aos 15, 16 e 17 anos, o leque de disciplinas alarga. Passam a ter também História e Cultura das Artes, têm Análise e Técnicas de Composição. No caso do canto, dos alunos de canto, tem também línguas estrangeiras, normalmente o alemão e o italiano. Pronto, o leque de disciplinas alarga. Eu normalmente, nos coros da iniciação, entre os 6 e os 9 anos de idade, costumo trabalhar só uma voz. Porque os alunos também não estão divididos por faixas etárias, ou seja, eu tanto posso ter uma turma constituída por alunos de 6 e de 9 anos, como posso ter... Eles estão espalhados. Não há uma turma específica dos alunos de 9 anos, nem há uma turma específica dos alunos de 7. Eles estão misturados. Depois, quando transitam para o curso básico, portanto, aos 10 anos de idade, eu não começo logo... Nós temos o ano dividido em trimestres, e normalmente até ao Natal eu ainda só trabalho uma voz, pelo seguinte: há alunos que já vêm com um trabalho de base do curso de iniciação e que já cantaram, mas também é possível ingressar no conservatório com essa idade sem ter tido uma experiência prévia. Então eu costumo trabalhar aqueles 2, 3 meses iniciais a uma voz e começar a fazer exercícios para preparar o canto a vozes, e depois a partir daí fazer trabalho a 2, ou, e se possível, a 3. E pronto, entendi. Depois, sim. Basicamente é isso. Depois eu não costumo trabalhar aqui com o terceiro ciclo, nem com o curso secundário, que os alunos que têm 15, 16, 17 anos. Entendi. Uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer é com relação à continuidade, né? Esses alunos, essas crianças que chegam com 6, com 9 ou com 10, elas costumam
permanecer por bastante tempo nas escolas, ou tem assim uma rotatividade grande, sabe, de alunos que entram e saem, alguma coisa assim? Há continuidade. Há sempre exceções que confirmam a regra, mas normalmente há continuidade. Pode não haver, por exemplo, os alunos que fazem o curso de iniciação no conservatório não transitam automaticamente, apesar de já serem alunos, eles não transitam automaticamente aos 10 anos para o curso básico, eles têm que prestar provas. E pode acontecer que não sejam escolhidos. Tudo depende do número de vagas que há e do número de candidatos. Depois há sempre instrumentos que tendencialmente têm maior procura, o piano, o violino, são instrumentos mais procurados, enquanto há outros em que há menos candidatos e que acaba por ser mais fácil entrar. Mas normalmente há continuidade. Por vezes, no primeiro ano do ciclo de ensino, há aqueles que percebem, há aqueles alunos e pais que percebem que este é um ensino especializado e que dá mais trabalho do que aquilo que eles querem. Porque, por vezes, só se pretende ocupar o tempo da criança, mas pronto, este tipo de ensino exige mais algum investimento de tempo, mas isso percebe-se logo ao início. E por isso poderão haver algumas desistências no primeiro ano do ciclo de estudos, mas eu diria que ainda assim são números residuais para a realidade ou para o número total de alunos. A gente tem uma rotatividade grande de alunos, assim, no coral, numa escola de música, porque eu acho que, de uma forma geral, assim, falando muito superficialmente, a gente tem uma vida mais instável no Brasil, de um modo geral, sabe, do que talvez em Portugal. Instável no sentido assim, as crianças mudam de cidade, os pais mudam de trabalho, mudam de endereço, sabe? É tudo muito dinâmico, enfim, então isso também influencia aqui na nossa realidade, sabe, dessa continuidade, né? Mas eu noto isso no coro misto da Universidade de Coimbra. Eu costumo dizer que o coro é um projeto anual, porque de ano para ano os elementos variam bastante. Eu felizmente há um núcleo de base que se mantém ligado a Coimbra, que continua a trabalhar em Coimbra, que após concluir os estudos continua a trabalhar em Coimbra e que até felizmente continua a cantar, o que garante alguma consistência no trabalho. Mas até com a duração dos cursos superiores em Portugal mudou com o Tratado de Bolonha. Há cursos que ficaram mais curtos. É possível, hoje em dia, por exemplo, um aluno vir estudar para Coimbra só durante 2 anos para fazer um mestrado. É possível que, enquanto, por exemplo, se formos olhar à realidade do estudante de medicina, cujo curso tem 6 anos, um aluno que venha para Coimbra e que ingresse no coro logo no primeiro ano, eu posso ter a expectativa que ele fique no coro durante pelo menos 6 anos, durante a realização do curso. Mas é possível que um aluno venha fazer um mestrado que só dura 2 anos, ou que até só tem 1 ano de componente curricular e ele está só 1 ano no coro. E no coro há essa instabilidade. As coisas mudam muito. Mudam bastante de ano para ano. Na escola não noto tanto isso. Claro que, por exemplo, eu trabalho com alunos neste ano e ainda que seja dada prevalência à continuidade pedagógica, eu posso não continuar com a mesma turma no próximo ano. Isso pode acontecer. Até porque normalmente eu trabalho com eles até aos 11, 12 anos e depois eles transitam para outro professor. Entendi. Eu não acompanho os alunos até ao final do Sim. curso.
A gente pode ouvir um pouco do seu coro infantil? O que que você acha? E depois você me conta para a gente um pouco mais sobre Pode ser, repertório, pode ser. arranjos, É um partituras. coro, que está neste momento no sexto ano de escolaridade, eles têm 11 anos, digamos assim. Alguns dos alunos já tinham feito o curso de iniciação do conservatório e outros entraram no quinto ano, portanto, quando fizeram 10 anos. E o vídeo que vão ver é de um concerto que eles fizeram em novembro de 2021, no grande auditório da escola onde têm aulas, onde apresentaram a Little Jazz Mass de Bob Chilcott. E pronto, vamos ouvir um certo. Ah, que delícia, que gostoso. Nossa, uma delícia, uma delícia. Esse é o Que coro eu de não- 10 para 11, né? Sim, por favor. Sim, sim. E a dizer que a Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra tem também um curso profissional de jazz, um, que tem dois professores que estavam a acompanhar o coro e, e- e que foram extremamente prestáveis. E há pouco eu disse durante a palestra que às vezes era bom ter escala e trabalhar num sítio onde esteja mais gente, porque permite criar experiências aos alunos que se calhar numa escola mais pequena não seria possível. E isto é um desses exemplos. A escola tem também um curso profissional de jazz, que é dirigido a alunos mais velhos, a alunos que estão em idade secundária, 15, 16, 17 anos, ou até alunos mais velhos. E é possível para estes alunos mais novos terem também esta experiência de cantarem e abordarem outras linguagens com professores especialistas no género. E, e pronto, eu acho que é uma mais-valia para a escola poder coordenar conjugar estas áreas disciplinares tão distintas, mas que se completam e permitem esta riqueza de vivências para os alunos. É uma experiência muito, aliás, é uma oportunidade muito rica quando se trabalha numa escola grande, com tantas áreas e instrumentistas, né, de poder fazer coisas assim mais interessantes, é muito rico, né? A Tânia acho que Sim. tem essa oportunidade na escola dela, com muitas áreas envolvidas, né, Tânia? A gente consegue juntar, né, coral infantil com camerata. A gente está sempre fazendo programas para unir as pessoas, né, Rodrigo? É o que a gente mais Sim. gosta de fazer. Então, a gente tem essa possibilidade, sim. Rodrigo, aqui no Brasil,
a gente tem uma dificuldade, eu tenho uma curiosidade em relação a Portugal. As crianças aqui, elas fazem muitas atividades. Uma das coisas que eu sempre falo que a escola está roubando a criança, né? Eu tenho uma escola particular, uma escola privada. Então a criança, o aluno, ele quase não tem tempo para estudar música ou fazer outra atividade, porque ela fica o tempo inteiro na escola. É um período integral. Como que é em Portugal? Nós também sentimos essa dificuldade dos alunos estarem envolvidos em muitas atividades. Mas, a propósito disso, há duas formas de frequentar o conservatório e as outras escolas. Há, há regimes de frequência diferentes e podem, de algum modo, responder a isso. A escola onde eu trabalho funciona num espaço físico onde estão duas escolas distintas. Há a escola generalista, que se chama a Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, e há o espaço do conservatório, que tem o ensino da música e o ensino da dança. O conservatório tem alunos que estão em regime articulado com a Escola Quinta das Flores, que é a escola do ensino generalista. E o que daqui resulta é que, por exemplo, olhando para a realidade do quinto e do sexto ano, eles deixam de ter, salvo erro, 2 disciplinas do ensino generalista para terem as disciplinas específicas do ensino vocacional artístico, do ensino da música, e o mesmo acontece com o ensino da dança. E eles têm todas as disciplinas das duas áreas num horário que está compreendido entre as 8h30 da manhã e as 5. De grosso modo será assim. Em alguns casos poderá não ser assim tão simples, mas genericamente é assim. Os alunos que frequentam o Conservatório de Música de Coimbra em regime supletivo. Ou seja, eles têm o trabalho na sua escola de origem do ensino generalista e ao final do dia, tendencialmente ao final do dia, após as 5 horas, vêm ter as disciplinas do ensino artístico. Para estes é mais complicado. Claro que há quem consiga, e depois em todos os alunos, quer seja do regime articulado, quer seja do regime supletivo, há pais que depois ainda os levam a ter outras atividades esportivas, terem aulas extra de inglês, terem explicações, terem teatro, terem balé, Mas pronto, nós também sentimos essa dificuldade de às vezes os alunos estarem demasiado ocupados com atividades e nem sequer terem tempo para brincar. Mas acho que esta questão de haver a possibilidade deles frequentarem a escola em regime articulado com a escola do ensino generalista facilita as coisas, porque eles deixam de ter algumas cadeiras, algumas disciplinas do ensino normal e que são substituídas pelas disciplinas do ensino artístico, o que permite não ter uma carga horária tão grande, o que é em benefício do aluno. E outras escolas também têm esse sistema? Por exemplo, não só essa escola que compartilha o mesmo prédio? Há outras escolas com este sistema. Há até escolas em regime integrado. Por exemplo, o Conservatório de Música de Braga funciona em regime integrado. É o conservatório que escolhe, que tem o poder, digamos assim, de contratar e de escolher os professores até do ensino generalista. Aqui na minha escola a realidade é diferente. Há uma articulação. Na prática, dadas as condições físicas, as duas escolas estão no mesmo espaço. Na prática é quase como um regime integrado. A diferença, por exemplo, relativamente ao Conservatório de Braga, é que o Conservatório de Braga trata de toda a escola e de todo... que tanto trata da disciplina de português como da matemática, de história e as disciplinas vocacionais artísticas, enquanto em Coimbra o Conservatório
só se dedica à parte artística e trabalha em articulação com a escola generalista, que no caso é Quinta das Flores. Entendi. Mas uma outra escola igual a das Flores também pode participar ou é uma escola só que tem esse sistema integrado, entendeu? Outras escolas podem ter, depois depende da realidade geográfica, se estão próximas ou não. Tá. Por exemplo, eu que tenha conhecimento, por exemplo, em Penacova, a vila de onde eu sou natural, a Escola de Artes Penacova, Sim. que é a Escola do Ensino Educacional Artístico, articula com o agrupamento de escolas de Penacova. Em Cantanhede, Da que é uma cidade cidade. próxima de Coimbra, Sim. a noroeste de Coimbra, mas é uma cidade perto, é de cerca de 30 quilómetros. A Academia de Música de Cantanhede articula com o agrupamento de escolas Marquês de Marialva, Perfeito. salvo erro. Portanto, é Perfeito, possível. perfeito. Nossa, olha, Por exemplo, Tânia, que bacana, né? o Conservatório de Coimbra pretende abrir no próximo ano letivo o curso de teatro em regime articulado também. Não vai ser com a mesma escola que eu referi, a Quinta das Flores, até porque já não há espaço físico para aumentar a oferta educativa. A escola já está bastante Sim. preenchida no que ao espaço diz respeito. Mas aquilo que sei é que se pretende articular com outra escola do Conselho, que até é próximo do espaço físico do Conservatório, para poder alargar ainda a oferta educativa do Conservatório. Eu desconheço qualquer tipo de articulação nesse sentido aqui no Brasil, pelo menos até o ensino médio, né? Até 14, 15 anos. A partir do ensino médio, a gente tem as ETECs, né? As escolas que existe essas possibilidades, Sim. mas a criança e o adolescente aqui, pelo menos, eu desconheço. É um sistema bem interessante, bem... Faz todo Só, sentido, né? Faz todo sentido. sim, aquilo que eu referi só se aplica a partir dos 10 anos de idade, a partir do curso básico. Na Sim, iniciação ok. não existe articulação. Mas a carga horária também é mais reduzida, só tem três blocos de 45 minutos por semana. Um para a classe de conjunto, um para a formação musical e outro para o instrumento. Depois, a partir dos 10 anos é que a carga horária aumenta, mas há esta E aí possibilidade sim. deles estarem em regime articulado. Muito interessante, muito legal. E a gente estava conversando outro dia a respeito de material, partituras, né? Arranjos. Sim. O que você podia falar um pouco para a gente sobre isso? Essa é a grande dificuldade. Essa é a nossa grande É? dificuldade, A gente sabe porque bem como é o tamanho da dificuldade. mas, quer dizer, nós só estando no sítio é que temos a noção, mas eu por acaso imaginava que no Brasil não tivessem tanta dificuldade pela dimensão do país, mas nós não Tem temos grande sim. escala, nós não temos. Eu, por exemplo, o último diapositivo que tinha na minha apresentação, se o quiserem colocar, as únicas editoras que eu conheço em território nacional para venda de partituras, não só para coro, mas para, para as diferentes classes instrumentais, são estas: a Ava Editions, a Arpejo Editora e a Scherzo Editions, que eu não tenho a certeza se são entidades distintas. Confesso que eu até julgava que eram a mesma entidade, mas de qualquer forma deixo aqui a indicação das duas. E depois já ainda o Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa, que, que divulgam o trabalho de diversos compositores portugueses, e até repõem algum repertório do passado e que fazem transcrições e disponibilizam esse repertório. Mas não temos nada para além disto. Depois, o que vamos tentando fazer é, às vezes, contactando diretamente com o compositor, ver o que é que faz parte do catálogo de cada compositor, o que é que ele tem para coro infantil, para coro juvenil, para coro misto, e desta maneira
tentar arranjar repertório. Aqui, dentro das editoras que aqui estão referidas, aquela que terá mais repertório para cor infantil será a AV Editions, que reúne compositores como o Sérgio Azevedo, que tem imensa obra para cor infantil. Lembro-me também há repertório editado de Carlos Garcia, de Vasco Negreiros, que tem que eu conheça, não tem muita obra para cor infantil e juvenil, mas tem uma obra interessantíssima que é o Trava-Línguas e Lenga-Línguas. O nome é um bocadinho esquisito, mas a obra é muito gira. Mas essa é uma das grandes dificuldades, porque eu pessoalmente não gosto muito de trabalhar em língua estrangeira nas idades mais precoces, porque acho que é mais um elemento que cria dificuldade. Acho mais adequado trabalhar na língua materna na fase inicial, mas não há muito repertório. Eu sou um fã incondicional da obra do Carlos Garcia, que tem inclusivamente um site onde se podem consultar algumas que ele já fez. Ele tem um cancioneiro giríssimo que se chama Cancioneiro da Bicharada, que tem 8, 9 canções para um público infantil. Pode achar? Você falou um site, alguma coisa assim? A gente pode pôr aqui. Sim. Se pesquisarem no Google Carlos Garcia, compositor. Tá. O site é carlosgarcia.pt. www.carlosgarcia.pt. Vamos pôr aqui. Sim. Carlos Garcia, tudo junto, né? .pt. Sim. Isso? Sim. Isso, tá bom. Vou pedir para colocar aqui na tela. Como se chama, Rodrigo? Cancioneiro da Bicharada? Cancioneiro da Bicharada, sim. Vamos ver se ele consegue É por muito aqui. giro. Gira em Portugal quer dizer bacana, legal, né? Sim. Bom, né? Gira. Legal. Normalmente dizemos giro. Giro. Esse compositor é muito giro, é isso? Sim. Tá bom, giro. O Gran Finale, então, é giro. O Gran Finale Festival é muito giro. É. Bacana. E você estava falando... A gente também tem a mesma dificuldade aqui, Sim. né? E a gente troca muito entre colegas, né? A gente encomenda arranjos, né? E um dos pontos muito positivos aqui do Gran Finale é justamente acesso a material, porque nessas 15 edições, né, com essa agora, 15ª, a gente já distribuiu mais de 300 partituras. Uma boa parte é importadas, porque os maestros convidados trouxeram de fora, né? Partituras americanas, mas com música muito diversa. Não é porque veio de fora que a música é americana, não é isso, né? Então a gente já cantou música aqui em hebraico, já cantou música em grego, já cantou música em espanhol, quase todas as edições sempre tem, enfim. Mas são arranjos feitos para uma indústria da música, né? Que funciona, porque as pessoas compram, então se produz. E se produz, os músicos são remunerados para isso, os arranjadores são remunerados para isso, o compositor é remunerado para isso. Então tem um giro, né? Tem um mercado funcionando, né? Então, a gente sempre encomenda. Aqui, ó. Legal. Carlos Garcia. Depois dá para consultar os trabalhos que ele já fez. Dá até para comprar partituras diretamente através do site. Sim, scores, fica aqui, essa ótimo. referência. Sim. Fica a dica. Muito giro, muito giro. Então, hoje à tarde...
Uma das coisas que é possível fazer que até foi o que o Coro Misto conseguiu concretizar no ano passado foi através de um programa de apoio à criação cultural que foi lançado pelo governo. O Coro submeteu uma candidatura essa que consistia na encomenda de uma obra. Pronto, e felizmente fomos contemplados e pudemos encomendar uma obra e foi precisamente ao Carlos Garcia em que fizemos a encomenda de uma missa na forma tradicional, mas na forma curta, na forma breve, mas com acompanhamento jazzístico e que tivemos a oportunidade de estrear em novembro do ano passado, no mesmo concerto onde aquela turma do coro juvenil participou. Foram eles que fizeram a abertura do concerto, e posso convidar aqui o auditório a ouvir um certo dessa obra. Já não sei qual é o andamento, talvez o Sanctus, que foi escolhido. Podem ouvir um certo da obra. Pronto, é para coro misto, não é para coro infantil. Sim. Sim. Interessante. Então, hoje, mais tarde, a gente vai ter um encontro com os autores da editora Procoral, né? É a mesma empresa, Sim. no caso, a minha empresa Procoral, que é a responsável pelo Gran Finale, tem uma editora recentemente, para justamente a gente tentar ampliar o acesso para todo mundo de material, uma forma de trabalho para as pessoas que produzem, né, e sejam remuneradas por esse trabalho, e não só compartilhar, né, arranjos e o trabalho de alguém que estudou para aquilo, que se especializou nisso, né? Sim. Então, mas eu acho que a gente tem assim muito caminho ainda para andar, né, nesse sentido aqui no Brasil, e parece que em Portugal também, né? Também. A percepção que eu tenho, por exemplo, em Espanha, que tem obviamente um mercado superior, tem mais habitantes do que nós, mas em Espanha há um outro nível de produção de partituras. Talvez por o mercado também ser superior, mas eles têm mais essa cultura de comprar a partitura, e há um mercado que permite que as coisas funcionem. Sim, Porque exatamente. nós cá em Portugal, muitas das vezes temos que contactar diretamente os compositores. Mas, por exemplo, eu falo por mim, conhecendo o compositor, nós vamos até ele, mas nem sempre conhecemos tudo. Já houve compositores que conheci ao consultar os catálogos das editoras. Por isso pronto, se calhar perdemos um pouco, mas pode ser que o futuro melhore a este nível. Você falou a palavra-chave, sabe, sobre a Espanha, né? Existe a cultura de se produzir material para coral, de música em geral, e a cultura de se comprar, né? Então, Sim. é dessa maneira que eu vejo o futuro, né? Um caminho para o futuro. Assim, qual é o nosso problema hoje? A gente não tem material. Tá, e qual é a solução? É um caminho de profissionalizar essa área, no sentido de criar-se um mercado onde alguém produz e alguém compra, alguém produz e alguém compra, que é o que vem acontecendo há décadas nos Estados Unidos, e por isso que eles estão no patamar que eles estão agora, que tem muito material. Mas não existe outro caminho, é o único caminho que existe, né? É se produzir para que se venda, para que se compre, e a gente impulsione esse ramo, né, para que a gente tenha material, a criação, né? Valorizar os nossos músicos aqui, os de vocês em Portugal, enfim, valorizar os artistas, né? Eu não vejo outro caminho, não. Eu acho que é por aí mesmo, né? Então vamos atrás da Espanha, vamos atrás dos Estados Unidos para que a gente mude essa realidade, né? Não é verdade? Sim. Legal. Tânia, você tem aí alguma pergunta? Eu fiquei com uma curiosidade, porque a quantidade de conservatórios que você falou, Rodrigo, é surpreendente, né? Saber que diversas crianças e jovens têm a oportunidade mesmo de estudar música, né? Então, assim, em um conservatório, por exemplo,
qual é a quantidade, mais ou menos, de alunos? Você tem ideia? Aqui em Coimbra, o conservatório no total tem cerca de 1000 alunos. Entre os alunos de 1000 dança, alunos. os alunos de música e os alunos do curso profissional de jazz são cerca de 1000. É uma escola grande, 1000 Julgo que alunos sim. é uma Sim, escola, sim, uma escola sim, grande, né? Muito A gente grande. tem, sim. a gente tem um exemplo aqui, Tânia, que eu acho, né, que são as escolas públicas de música, os conservatórios gratuitos que Minas Gerais tem, né? Até um tempo atrás, Minas Gerais, que é um estado aqui do Brasil, né, Rodrigo, tinha 13 escolas de música, assim como tem lá em Pouso Alegre, por exemplo, que é uma escola grande, é um prédio grande, muitos professores, os professores são contratados do governo, né? Então, assim, é um exemplo que a gente, mas é um estado do Brasil, nós somos mais de 20 e tantos estados, né? O estado de São Paulo não tem um sistema público gratuito organizado de escola. Tem 2 escolas de música, como eu comentei com você, 2 escolas de músicas gratuitas que são do governo, que é o Conservatório de Tatuí e a antiga ULM, né, Tom Jobim, e projetos que têm um cunho, ensinam música sim, mas que têm um cunho social, que é um pouco diferente Sim. de uma escola estruturada de Sim, música, que se pretende formar um músico de verdade, né? É muito diferente, né? sim, muito Mas é diferente. isso. Sim. Olha aqui as E pessoas no eu posso. chat. Diga, Rodrigo. Sim, Ia só dizer que Coimbra tem cerca de 70 mil habitantes, depois ainda há algumas vilas e cidades à volta, mas o Conservatório não é a única escola onde é do ensino vocacional artístico em Coimbra. Existe ainda o Conservatório Regional e existe a Escola de Santo Eutónio, que também tem oferta educativa. Portanto, ainda serão mais alunos a usufruir do ensino da música. E haverá o Portugal tem cerca de 300 concelhos. Não sei se são 308, se são 300, não sei o número ao certo. E eu diria que em quase todos eles já há alguma escola com ensino de música. Poderá haver, em alguns deles não haver, mas cada vez mais caminhamos para isso, para que em cada concelho do país haver uma escola do ensino especializado de música. incrível. Maravilha. Muito bom. Eu acho que tem um gatinho Rodrigo, aí reclamando. tem. Tivemos um canto durante esse bate-papo, né, Rodrigo? Ele Rodrigo, reclamou. Sim. as pessoas estão muito agradecidas com a sua fala. Pude ler aqui durante a sua fala, as pessoas muito agradecidas com toda essa planilha, né, que você nos apresentou. É muito interessante para nós do lado de cá, sabe, Rodrigo? Né, estar diante, né, dessa maravilha que acontece. Algumas pessoas aqui nos escreveram um sonho, esse formato, para nós ainda é um sonho. Então, as pessoas estão muito agradecidas. Palavras como magnífico, lindo, todos aqui elogiando muito os seus corais, o seu trabalho. Então, fica aqui toda a nossa gratidão, Rodrigo. E queremos que você venha para o Brasil, né, Lília? Nossa, venha mesmo. Tá feito o convite, tá bom? Uma honra poder Não, ouvir você. tenho que conhecer porque ainda não tive o privilégio de conhecer o Brasil. Seja muito bem-vindo. Venha sim, vai ser um prazer. No próximo Gran Finale, quem sabe, presencialmente, né? Nossa. Assim seja. Bom, Amém, amém. muito Ótimo. obrigada, Rodrigo. Eu acabo aqui com você me Obrigado, despedindo. eu. Muito obrigada. Um enorme prazer de te conhecer. Então, gente, já já a Igualmente. gente volta. Obrigada, Rodrigo. Foi muito gostoso Obrigado, eu. poder. Eu viajei para Portugal um pouquinho agora, assim, né? Eu Lembrando também.
imaginando toda essa realidade que você trouxe para a gente, muito bem colocada, muito bem explicada. Muito obrigada. Quero convidar todo mundo para daqui 5 minutinhos, né? Eu acho que é isso. A gente está voltando com a palestra do maestro Victor Otiende, lá de Nairobi, do Quênia, tá bom? Então, pessoal aqui que está nos ouvindo, a gente sai e a gente volta aqui mesmo. Fiquem aí. A gente sai, mas vocês fiquem aí, tá bom? Fiquem aí. Rodrigo, beijo grande, viu? Tudo de bom para você, sucesso. Um grande beijo. Sucesso com o coro da Universidade de Coimbra, com as suas crianças lindas, né? E acho que a gente ainda tem mais um tempinho para ouvir mais um vídeo, que tal? Para nos despedirmos, né? Pode ser. Deixava a sugestão de ouvir o certo da missa que foi composta pelo Carlos Garcia, que foi alvo daquela candidatura. Deixava como momento final. E aproveito para desejar ao Gran Final e a todos vós muitas felicidades. Muito obrigada. Fique à vontade para acompanhar as atividades nos próximos 3 dias, muito obrigado. Tá? Ok, obrigado. Vamos ouvir então. Muito obrigada, um grande abraço. Tchau, Rodrigo. Beijo, um abraço. Valeu, muito obrigada.